Olá, amados de meu Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através do nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é sempre o mesmo, anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez gente, que se fez carne, que habitou entre nós e que por meio da sua graça Ele pode habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso, um parceiro deste programa. Nós contamos com a sua participação efetiva, com a sua colaboração para que este programa se mantenha ante os seus custos. Nós temos aí responsabilidades, nós contamos com as orações de vocês, porque nós enfrentamos lutas, e que vocês divulguem este programa para o alcance de um grupo de gente cada vez maior. E nós vamos aqui às indicações de leitura dessa semana e já já a gente volta para comentar as palavras deste programa. Eu hoje tenho uma indicação para você, que é tomando decisões segundo a vontade de Deus. Como é que vamos saber qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Como você sabe? Esse é um dos assuntos muito necessários. O apóstolo Paulo diz assim: procurando compreender qual é a vontade do Senhor. Nós temos uma vontade pessoal, nós temos uma vontade do mundo, uma vontade dos sistemas, mas qual é a vontade de Deus para a sua vida? Esse livro do Dr. Heber Campos Jr., ele é muito esclarecedor. Como saber qual a vontade de Deus para mim? Como entender o que Deus requer de nós? Quando precisamos tomar decisões difíceis, decisões que são, de certo modo, opacas, não há nenhuma definição. Há alguma orientação nas Escrituras que ajudam os cristãos a reconhecerem a vontade de Deus? Deus manifesta a sua vontade para cada decisão da vida do homem? Essas perguntas são legítimas e muitos cristãos enfrentam diariamente, especialmente diante de dilemas e decisões difíceis. Este livrinho pode ser uma ajuda para você e nós queremos indicá-lo como a nossa indicação da sua estante, da nossa estante, para não ficarmos distantes da vontade de Deus. Saber conhecer e saber usar os instrumentos que Deus tem pela sua palavra, pela sua providência, pelas pessoas com quem nós convivemos de modo espiritual, você pode saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Avalie a maturidade espiritual pelas escolhas que você faz. Então essa é a indicação que nós queremos deixar para a sua leitura. Quero fazer essa indicação aqui, de coração para coração. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda.
E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje nós queremos tratar sobre a missão do comissionado. Missão é o vivo agir da Igreja de Cristo movida pelo Espírito Santo. A Igreja que é movida pelo Espírito de Deus agindo neste mundo tem uma missão. A igreja que obedece à ordem de Jesus de pregar o Evangelho da graça, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, seja aqui, seja acolá, está na missão de anunciar as boas novas. A grande missão de Jesus. Não há missão se a igreja estiver pregando outra coisa que não seja o Evangelho de Cristo. Mesmo que ela envie os seus missionários aos confins da terra. Se eles estiverem fazendo outra coisa que não seja pregar o Evangelho, suas atividades não podem ser consideradas de fato missionárias. O Evangelho é descrito pelo apóstolo Paulo de modo muito claro em 1 Coríntios, do capítulo 15, nos versículos 3 a 4, e que ele fala de modo claro o que é o Evangelho. Ele disse: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Preste atenção. Aqui está a ênfase do Evangelho, da boa notícia. Cristo morreu por nossos pecados. E as Escrituras dizem isto. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Sumariamente falando, o Evangelho da Graça é o anúncio precioso da morte e ressurreição de Cristo Jesus como nosso Salvador, bem como a nossa inclusão nele. Nós estávamos em Adão quando Adão pecou. E nós precisávamos estar incluídos em Cristo quando Cristo morreu. E é assim que a Bíblia nos põe nesta posição. A boa notícia do Evangelho é saber que a morte de Cristo foi também a minha morte para o pecado. Não é só o perdão do pecado, é também a minha morte para o pecado. Ser missionário na igreja não quer dizer que alguém foi enviado ao campo para uma missão, seja ela fora do perímetro da igreja local ou mais distante, é que ele foi enviado para pregar o Evangelho. Isso pode ser tanto aqui como no fim do mundo. Quer dizer que se alguém tem que anunciar apenas a Cristo crucificado,
anunciando como um crucificado com ele, essa pessoa é um missionário. É um comissionado de Deus na pregação do Evangelho. Toda a igreja local faz sua missão pregando o Evangelho, tanto nas suas reuniões particulares, como nos seus projetos externos, desde que a igreja esteja pregando a Cristo. A igreja que prega a Cristo e tão somente a Cristo é uma igreja missionária, fazendo missões, quer seja nos quintais de sua sede, quer nos confins da geografia. Às vezes a gente só tem a ideia de que missionário é aquele que vai para lá, mas aquele que fala com o vizinho do lado, não para falar de religião, não para convencer as pessoas de seus sistemas, mas para anunciar a redenção que Deus trouxe para nós pela morte e ressurreição de Jesus. Esta pessoa está comissionada a pregar, a anunciar aquilo que é realmente missionário. Desde que o objetivo da pregação, Cristo, seja determinado como o grande objetivo, nós estamos na missão. Eu me considero um missionário quando eu prego o Evangelho. Se eu prego minha denominação, eu não estou fazendo missões. Se eu prego a Bíblia sem a ênfase em Cristo crucificado, não estou pregando o Evangelho e não estou fazendo missões. Porque a missão é ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Foi isso que Jesus disse. Se eu cuido dos órfãos, se eu cuido dos pobres, se eu cuido dos exilados, mas eu não transmito a mensagem da morte e ressurreição de Cristo Jesus segundo o Evangelho da graça, não tenho nada de missionário, nem estou envolvido em missões. Isto pode ser muito útil do ponto de vista humano, de cuidar das pessoas, de ajudá-las, de dar uma condição de vida melhor. Mas a missão principal é a nossa redenção, a salvação de nossa alma. Li este pensamento que eu achei muito interessante. Só um perito em subterfúgios exegéticos ousaria negar que a missão da igreja é fazer discípulos de Cristo. Só um perito em subterfúgios. Subterfúgios exegéticos são essas interpretações produzidas por mentes laboriosas. Nossa missão é fazer discípulos de Cristo, não da Igreja Batista, não da Igreja Católica, não da Igreja Assembleia de Deus, não da Igreja A, B, C, D, mas de Cristo Jesus. Você entendeu isto? E ninguém fará um discípulo dele sem que esta pessoa tenha morrido para si mesmo, para o mundo, por meio de sua união com Cristo lá na cruz, por meio de sua interiorização com Cristo. Isto é um ato de fé.
E nós precisamos ganhar esta dimensão. Eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de evangelho. O evangelho de Cristo. A missão de pregar o evangelho da bendita graça de Cristo como crucificados é a única permissão que nós temos como missionários neste mundo vil. Quero repetir a missão de pregar o evangelho da bendita graça de Cristo como crucificados. É a única permissão que nós temos como missionários. Então, ser missionário, fazer missões, não significa viajar a um país distante e envolver-se lá com mera divulgação do cristianismo, com obras de assistência social. Tudo isso pode ser válido. Nós somos missionários quando morremos para nós mesmos. Morremos na cruz com Cristo e vivemos pela vida de Cristo para pregarmos as boas novas do Evangelho da Graça, a boa notícia de nossa libertação do cativeiro deste mundo, das potestades do ar, das nossas tendências carnais e dos pensamentos, onde nós somos transformados de homens caídos para pessoas, filhos de Deus, regenerados pela graça de Deus. A missão acontece aqui e lá na Cochinchina, mas sempre atrelada ao anúncio do Evangelho mediante a morte e ressurreição de Cristo. Nós não podemos minimizar este tema, porque se eu puder ajudar outra pessoa fora de Cristo crucificado, eu sou o traidor da sua missão. Porque se Deus tivesse outro método de salvar e libertar as pessoas fora de Cristo crucificado e não usou, esse Deus era muito perverso. Eu creio que aqui está toda a ênfase da redenção do homem. A Trindade salva pecadores, incluindo-os na morte de Cristo e transformando-os em missionários por meio da vida ressurreta de Cristo. Todos aqueles que foram regenerados mediante a sua morte e ressurreição com Cristo são os missionários comissionados para pregar o Evangelho da Graça. É isto que nós entendemos como missão. Meus amados, nós temos uma missão e o nosso campo é o mundo. Jesus mostrou aos seus discípulos como eles poderiam ser vistos como pregadores dessa missão, e ele usa em Lucas, no capítulo 24, nos versículos 45 a 49, como isto se processa. Ele primeiro, diz o versículo, que ele primeiro abriu o entendimento. Primeiro abriu o entendimento dos discípulos. Então, ele abrindo a mente deles para que entendessem as Escrituras. Primeira coisa é abrir a mente para que entendessem as Escrituras. Então Jesus diz, sim, está escrito
que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Esta é a mensagem. Ele diz assim, e que a mensagem do arrependimento fosse pregada, o perdão dos pecados seria proclamado com a autoridade do seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas dessas coisas. Agora, envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu, o poder do alto. Primeiro, Cristo abriu a mente dos apóstolos para entenderem as Escrituras. Esse é o primeiro ponto. O segundo, deu-lhes a mensagem. Qual era a mensagem? A morte e a ressurreição de Cristo. O que tem essa mensagem? Tem a boa notícia de que eu morri com Cristo para o pecado e eu ressuscitei com Cristo para uma nova vida. A terceira coisa é o campo. Qual é o campo? O mundo. Ide a todas as nações, anunciando esta mensagem alvissareira, essa mensagem de libertação. A quarta coisa, quem são os pregadores? Vós sois as minhas testemunhas. Quem são as testemunhas? Testemunha é aquele que passa, que participa, que vê algum acontecimento. Eu não posso ser testemunha daquilo que eu não participei, que não conheço. Eu posso ser um narrador, mas não uma testemunha. Ele disse aos discípulos, vocês que viram, que participaram do meu sacrifício, da minha ressurreição, vocês são testemunhas. Mas como é que eu, no século XXI, posso ser testemunha? Porque eu também creio que aquela morte e ressurreição foi minha. E o quinto ponto que Jesus mostra ali é o equipamento. Ele diz assim, e recebereis o poder do alto, o poder do Espírito Santo. Então, ele abriu o entendimento, ele deu a mensagem, ele disse que o campo era o mundo, ele disse aos seus discípulos que eles seriam os pregadores, as testemunhas, e depois ele dá o equipamento, o poder do alto. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você é um missionário do Evangelho em qualquer lugar que você esteja. Você é um pregador do Evangelho na sua casa, na sua empresa, na sua escola, na rua, no seu momento de lazer, não para tentar mudar as pessoas de religião para essa ou para aquela, mas para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar este evangelho da graça. Neste caso, a sua omissão não terá remissão. Então, meu querido, mãos à obra na missão. Você e eu fomos chamados como missionários para anunciar Jesus. Não pregue religião, pregue Cristo crucificado e você crucificado com Cristo. Não pregue comportamentalismo, não pregue filosofia, pregue a Jesus Cristo, que é escândalo para uns, que é loucura para outros, mas é o poder de Deus. Tem muita gente pregando moralidade externa. Não faça isso. Pregue santidade interna movida pela vida de Cristo. Não gaste seu tempo com essas coisas de fora para dentro. Deixe que Cristo realize essa obra de dentro para fora.
Se eu sou um missionário da verdade, de verdade, minha missão é pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Alguém disse: Glênio, você é muito repetitivo. Exatamente, eu sou repetitivo porque se nós não repetirmos, muita gente não vai escutar. Alguém disse que a graça de Deus pode salvar almas sem a pregação. Mas toda pregação do mundo não pode salvar almas sem a graça de Deus. Nós precisamos da graça para que as pessoas ganhem a dimensão do Evangelho de Jesus Cristo. Se você é um cristão genuíno, um cristão de verdade, um cristão legítimo, não perca com frivolidades. Pregue a Cristo e este crucificado. Pregue a Cristo e você crucificado com Ele. Pregue a Cristo como um missionário comissionado por Ele. Isto é a grandeza do Evangelho. Pregue a Cristo crucificado, meu amado, como um pregador pregado com Ele na cruz. Isto vai fazer efeito. Muitos vão debochar, vão ridicularizar de você, mas muita gente vai crer na obra suficiente de Cristo. Paulo disse que Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. E ele diz que a cruz, na verdade, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Você, missionário aí, na sua casa, no seu trabalho, e eu aqui também, e nos muitos encontros, preguemos a Cristo Jesus. Eu espero encontrar você no próximo programa e trazendo vidas juntos, vidas que Cristo alcançou. Até lá, de coração para coração.